Bora, fiel, para as últimas informações com Rodrigo Bessoni, atualizando as últimas do Timão, as últimas notícias antes da decisão Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians já que é fora de casa. E os caras já estão fazendo até faixa de bicampeão, hein? Se liga só na soberba dos vascaínos, um time falido, um time fraco, que acha que é o Real Madrid. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, estamos de volta para falar sobre a grande finalíssima da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco se enfrentam. E sempre que eu digo, viu, Massa, nos dias que antecedem, o cara que é corintiano, que é vascaíno, fala, não, eu tô tranquilo, eu não fico nervoso, eu adoro os dias que... Tá mentindo, essa é a verdade. O cara tá mentindo e é como deve estar todo corintiano, não é, Vessa? Pois é, o torcedor do Corinthians passou quarta-noite, quinta, ainda com aquele gosto amargo do 0-0. Era claro isso nas redes sociais, ainda havia indignação pelo que o time, eu ia falar o que jogou, né? O que não jogou no jogo de ida, não aproveitando o mando de campo, jogando daquele jeito, quase não chutando bola no gol. Então acho que foi uma quarta-noite, uma quinta, muito para isso, assim. Mas a partir de hoje, eu acho que tem que ser vida nova, o passado você não muda, o futuro tá ali para você tentar fazer algo diferente. E agora já a expectativa é essa, já se fala muito na busca de corrida pela... A tentativa de ingresso para o Maracanã, agora já se fala na possibilidade de mudança de time ou não. Ou seja, meio que quarta-feira ficou para quarta-feira, não tem muito mais para o que lamentar. E agora é isso, agora é tentar se remodelar, tentar se pensar que a comissão técnica possa ter ontem, sobretudo ontem, ter sentado numa mesa, todos eles juntos, e aí, o que aconteceu? Vamos pegar os vídeos do jogo, cadê os nossos vídeos do scout? Vamos olhar de cima para baixo ali, onde eles fazem a filmagem, ver tudo o que aconteceu, onde errou, quem a gente pode fazer, o que a gente pode mudar taticamente, quais jogadores vão estar numa condição melhor, quais não vão estar, vamos trocar o time ou não vamos. Eu acho que é isso, Tirone, é bola para frente, é tentar pensar no domingo e menos na quarta-feira. Porque nos pênaltis o Corinthians é 10-0 em ficha. 10-0 em ficha nos pênaltis. Essa explanação do Massini, do professor Paulo Massini, eu discordo bastante do que... Ele ia falar concordo? Não, eu discordo bastante do que ele falou. Deu uma soprada e depois chicote. Eu vou começar pelo final. O Léo Jardim é tão pegador de pênalti quanto o Hugo Souza. Aliás, a estatística mostra que a diferença dele pro Hugo... ele pelo Vasco, Hugo pelo Corinthians, por incrível que pareça, é bem pequena. Ele tem um aproveitamento alto também de pênaltis. Se eu não me engano, tá 30% a 26%. É um negócio bem impressionante que o Léo Jardim pega de pênalti também. 26-30 no pênalti é bastante. Mas não é aquele goleiro que não pega pênalti, que você não confia, ou que... Não, pelo contrário, eu acho que ele é pegador de pênaltis, então eu começo discordando daí. A outra coisa, eu não acho que se fosse em São Januário a pressão seria maior. Uma coisa é ter, com 2.000 e poucos lá de visitante, 19 mil vascaínos contra 60 mil. São 3 vezes mais, eu acho que é muito mais pressão no Maracanã, é muito mais mesmo. Pô, Vessa, mas você contraria a lei da física. Os caras estão longe no Maracanã. Maracanã é estado de Copa. Mas eu tô com massa. O gramado tá longe. Isso tá errado também. O cara tá longe. Tudo cara. bem. Então você quer dizer que jogar no entendeu? Bruno José Daniel vai ser uma expressão jogar no Morumbi? Claro, pô, a distância. Não. O aperto é muito maior em São Januário. Entrar no estádio, sair do estádio. O Vasco perdeu do Juventude, sabe? O Juventude rebaixado em casa. Então, agora, recente Mirassol, perdeu do próprio Corinthians 3-2 em casa. O Corinthians perdeu do Ceará, pô. Eu sei, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que o fator estádio, para mim, com 60 mil pessoas é muito pior do que com 19 mil. Para mim, acho que é o triplo de pessoas. Outra coisa que eu não consigo desassociar, esse 0-0, cara, você volta para o Rio de Janeiro, não é só com não perder, é a postura que você demonstra. O Vasco está muito mais confiante, esse 0-0 deixa o Vasco grande para jogar na confiança, a ponto do Verrete lá, fizeram leitura labial, vambora, agora em casa, não sei o quê, vambora. E aí há relatos que no intervalo mesmo, vambora, o jogo tá bom pra nós, não sei o que, tal, ele gritando com os outros jogadores naquela entradinha do vestiário. Então, claramente é um Vasco que volta pra casa muito confiante, não só pelo placar, mas pelo que ele jogou.
A outra coisa, fisicamente, me parece o Vasco muito melhor que o Corinthians. O Vasco não tem um problema sequer. Os caras estão todos bem fisicamente. Começaram o jogo praticamente do jeito que eles terminaram. A boa parte deles são jovens. O que corre, o Gomes, o Nuno, o próprio Coutinho, tá longe de ser aquele cara das lesões musculares que não conseguia jogar. Pelo contrário, se comportou bem quase o jogo inteiro fisicamente, ajudando, distribuindo e tudo mais. E ainda você tem o Ryan, que é muito diferente de qualquer outro, assim, ele é um cara, a força física dele, se você vai pegar os outros 21 do campo, ninguém nem chega parecido com ele. Então, assim, por isso que eu ontem falei dos 7 fichas a 3, porque eu acho que se você põe tudo isso aí no contexto, o jogo em si, a confiança em si, está praticamente tudo do lado do Vasco. O Corinthians chega com elenco, com 5, 6 jogadores ali abaixo fisicamente, com problema, sem o resultado da sua casa, depois de uma performance ridícula como aquela como mandante, como há muito tempo eu não vi, nem em derrota, repito o que eu falei ontem, até em derrota eu vi o Corinthians jogar muito mais do que jogou ontem, e é assim que o Corinthians chega lá para o Maracanã. Então, eu estou muito nessa... Eu penso bem diferente do Massa. Não, mas e Corinthians e Cruzeiro? Cruzeiro e Corinthians, como que foi? Eram os mesmos jogadores. Era o primeiro jogo da maratona de 4. Beleza. É outro cenário. Tá, mas teve um a mais. O Vessone discordou completamente, frontalmente. Sim, você, né? E foi bem, ele tem bons argumentos. Eu discordo frontalmente do Vessone. Também. Mas você acabou de discordar de mim. Só no Maracanã. A história que o Corinthians chega, meu Deus, o Vasco tem muita vantagem. Não acho pelo contrário. Acho que não é que o Corinthians tem vantagem, não é isso. Mas acho que o jogo é ali. Claro. Pau a pau. Vamos lembrar, por falar em estatística, o Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil até agora. Isso, todos, 100%. De todo mundo ele jogou fora Segunda-feira, de se o casa. Corinthians ganhar, é isso tudo aí. Faz parte faz parte do olhar corintiano, Sim. Desculpa, que é o seguinte, ganhou lá no Maracanã contra 60 mil épico. É isso. É isso. E vou mais além. Se tem alguém pressionado é o Vasco com uma bigorna nas costas de 16 anos sem ganhar nada. Corinthians fez um dos piores jogos, se não o pior jogo como mandante. E foi 0-0. É o que eu tô dizendo, cara. Desde quarta-feira eu tô falando isso. Esse jogo de quarta-feira, talvez, ele entra no meu top 3 de partidas em finais piores que eu já vi o Corinthians jogar. A final do Brasileiro de 94 contra o Palmeiras no Pacaembu, uma quarta-noite, que foi 3-0, poderia ter sido um 6. A final da Copa do Brasil 2001 contra o Grêmio no Morumbi, foi 3-1, poderia ter sido um 6. E quarta. Então, tudo isso, mais o ambiente de confiança do Vasco, depois do bom resultado e do bom jogo na Neoquímica Arena. Mas esse ambiente de confiança, o discurso do Verratti, agora é na nossa casa, vamos lá, é o vamos lá e confirmar. Então, tem o discurso de confiança, a gente já conseguiu fazer um bom primeiro jogo, mas agora a gente tem que confirmar tudo que a gente fez na Neoquímica Arena. E o Corinthians, de certa maneira, se sente cômodo quando o adversário tem que confirmar algo. Foi assim contra o Palmeiras, nas finais do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil. Foi assim contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que confirmar no Mineirão, não conseguiu. O Cruzeiro... Aí o Corinthians entra com certo favoritismo contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Faz um péssimo primeiro tempo. Aí o Cruzeiro vira favorito dentro do jogo. O Corinthians faz um bom segundo tempo. Então o Corinthians meio que não sabe lidar com essa... Agora é minha vez de confirmar. Ele não se sente confortável. Ele se sente confortável sendo azarão. E o Vasco é favorito para domingo. Então, essa confiança que o resultado deu para o Vasco, se o Dorival souber trabalhar isso, como o Corinthians mostrou até aqui na Copa do Brasil, pode ser algo favorável ao Corinthians. Só para discordar uma pitada histórica que eu discordo, eu concordo com 2001, foi, talvez, tirando o quarta, foi a pior participação do Corinthians numa final de campeonato, aquele 3-1 que toma no Morumbi, o Tite dá um nó tático no Luxemburgo, mas 94 eu discordo bastante. Primeiro jogo que o Veloso pega, só para deixar isso. Depois assista no YouTube, é um negócio, bolas de Luizinho, Branco, Zé Elias, Marcelinho, ele pega 8, 10 bolas no jogo, impossíveis, peguem depois para vocês verem, final do Brasileiro, primeira de 94, discordo bastante. Só nisso daí. Vamos direto para aonde, né? O Química Arena, porque está lá, o CT do Corinthians, desculpa, Gabi Guimarães, está lá para falar do Corinthians e toda a preparação do Corinthians para esse jogaço. Muito boa tarde, Gabi. Desde o Mundial que você não aparecia por aqui, hein? Da Copa do Mundo de Clubes. Bem-vinda.
Oi, Tirone, obrigada. Olha, o dia que eu cuidar da escala, esse cenário vai mudar, viu? Quero entrar mais vezes com vocês. Eu tô brincando, é sempre uma honra estar aqui com vocês no G4. Um beijo pra você, pra todos da bancada. Pois bem, tô na frente do CT Joaquim Grava, onde o elenco corintiano treina neste momento. E depois, amanhã, viaja pro Rio de Janeiro, deve viajar no período da tarde. E meio-dia vai haver por aqui uma concentração de torcedores. Já tem até alguns por aqui, gente que fica esperando, na expectativa de conseguir uma foto, um autógrafo, mas amanhã mesmo é que o bicho vai pegar para os torcedores incentivarem o Timão, que vai rumo ao Rio de Janeiro, melhor dizendo, buscar esse título da Copa do Brasil. Além da taça em si, domingo também está em jogo uma vaga na Libertadores de 2026 e uma premiação que interessa e muito ao Corinthians no valor de mais de 77 milhões de reais. Então uma premiação bastante salgada do Corinthians. Para essa partida que vai acontecer no Maracanã, o Dorival Júnior tem todo o elenco à disposição. Aquela longa lista de desfalques que a gente vinha falando nos últimos dias, de desfalques, melhor dizendo, não, pendurados. Esses jogadores não receberam novos cartões na partida de ida, então não são desfalques para o jogo de volta. Esse jogo de volta, como vocês sabem, acontece no Maracanã, o que não me parece ser um problema para o Corinthians, que tem 3 títulos da Copa do Brasil e os 3 foram conquistados longe de São Paulo. O primeiro deles em 95 contra o Grêmio, em 2002 diante do Brasiliense e 2009 contra o Internacional. Agora é a vez de tentar conquistar mais uma taça, o segundo título na temporada 2025, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, com o apoio, sim, de uma parte da torcida. Os ingressos foram disponibilizados ontem e em menos de uma hora foram esgotados. Então, mais de 4 mil torcedores do Corinthians lá no Maracanã para incentivar o time rumo a essa final de Copa do Brasil. Tirone, um beijo para vocês. Valeu, Gabi, obrigado, que estava aqui na Copa do Mundo em Greensboro, agora está em White Black Borough. Obrigado, Gabi, bom trabalho para você. Tá aí a Gabi Guimarães, beijo, obrigada, dando todas as informações sobre o Corinthians e a preparação e a torcida que já está ali. E vai ter Aerotimão? Não é Aerotimão, mas as torcidas organizadas vão na porta do CT amanhã. A partir do meio-dia, o ônibus sai às 2h para o aeroporto. E aí as organizadas decidiram fazer esse apoio. Lembra que contra o Cruzeiro elas cortaram o apoio naquele protesto silencioso pela reta final do Brasileiro, aquele empate contra o Juventude, que inexplicável dentro de casa e tudo mais. E aí houve aquele protesto, um protesto silencioso de não aparecer no CT. Mas desta vez é uma decisão, deixaram tudo isso de lado. E a partir do meio-dia de amanhã, esses torcedores estão aí em busca de autógrafos, fotos, enfim, porque a chegada dos jogadores para treino, a saída do CT, você tem ali na porta ali alguma tentativa dos caras abrirem um vidro, tirarem uma foto e darem um autógrafo. Só que amanhã que vai ter a aglomeração, esse apoio final, saída do CT às 14h. Aqui, ó, essa pergunta boa, do Fiel Bariri. Lá vem. Vou para você, meu caro Marcelo. Vocês acham que o Vasco jogou o máximo que podia na quarta? Ou pode jogar ainda mais do que jogou? Eu acho que o Vasco jogou diferente do que o Vasco joga. Tá passada é aqueles jogos que eu vou estar pro resto da minha vida e vou usar como exemplo. Tem jogos que eu guardo e uso como exemplo. Como uma estratégia de jogo é pensada e ela não dá certo porque o outro vem diferente e te derruba na sua estratégia. O Maicon, depois do jogo, eu falei, o que a gente pensou não deu certo. Tá? Ou seja, tudo que planificou, tudo que colocou no telão para o jogador, vamos jogar assim, os caras vão vir assim, nada disso aconteceu, o Corinthians foi travado. Eu vou usar para sempre esse jogo. Como pode uma comissão técnica, que às vezes acontece, de planificar uma coisa, aquela coisa simplesmente não dá certo em nada, porque o outro veio muito diferente. Para mim é um exemplo que eu vou seguir sempre agora, a partir de agora. Respondendo a pergunta do Fiel, o Vasco jogou, só não foi o máximo porque não fez gol. Torcida do Vasco que está acompanhando a gente, não é zica isso aqui, ó. Olha o que já está vendendo aqui no entorno do Maracanã, R$20 a faixa de bicampeão da Copa do Brasil. Aqui atrás, todo o elenco de 2025. E entre esses jogadores aqui, tem algumas esperanças. Claro, no craque Coutinho.
E torcedor, não vai ficar bravo aí com... O marreteiro só quer ganhar o dinheirinho dele, então ele vai colocar faixa pra vender, camisa. Você acha que faz a faixa só depois que é campeão? Claro, Deus, a faixa de campeão, ela tá lá sempre. Então... Você acaba de tomar uma bronca aqui, viu, Massa? O Adriano fala, Massa, saia do telefone. É uma coisa normal, isso daí, então... Checando uma informação sobre o Aníbal Moreno, desculpa, pode falar. A porta do estádio vai ter de tudo isso mesmo, então não adianta o torcedor, já grita, já estão querendo ser campeão, ou do Vasco, sai zica. Faz parte, isso daí é desde que a bola é redonda. Se retrospecto entrar em campo... Mas peraí, só para antes disso, a gente estava debatendo essa história do Memphis lá, né? Estão reclamando, o Vessone fica só com esse negócio de jogador grande, não sei o que, não é bem assim, tem gente que falou do Vitinho. Monta aí, então, o Corinthians, rápido. A gente vai mostrar o campinho daqui a pouco. Não, quero o seu. O meu? O Corinthians do professor Vessone. Para domingo? Para mim é o time do Mineirão. Com um bidon de meia, sem o Garro, e 3 por trás, e eu colocaria o mesmo time do Mineirão, que eu acho que teve um comportamento exemplar. O do Massa é sem o Yuri Alberto, certo? Então... A minha dificuldade é não saber quem está inteiro, né? Eu quero jogador inteiro. Pode ser o Vitinho, quero jogador inteiro. O Vitinho aqui. Se você não quer pôr o Dieguinho. O Dieguinho, vai de Vitinho. Mas o que pesou ao Corinthians não foi, além do fato de ter jogado mal, é a falta de agressividade. O Corinthians, cara, teve um lance lá que o Yuri Alberto perdeu o gol. Vamos comparar meio campo do Corinthians com o do Vasco. Certo? Se puder pôr o campinho do Vasco de novo, eu agradeço. Aliás, vou fazer uma comparação com os meios de campo, de fato, sobre esse jogo aí, mas fala aí. Tá, então vamos comparar. Fisicamente, se o Dorival repetir o time dos sonhos do Vessa, que é o time lá do Mineirão, fala aí. Martínez, Carrilho e... Michael. Calma, esses 3. Porque o Bidon vai bater com o Coutinho. Isso. Certo? Vai ser meia com meia lá. Então, esses 3. O Vasco só tem 2. Certo? Mas tem 2 leão do lado do campo. Então, vamos lá. Para você jogar com esse tripé no meio, mais o menino, o Bidon, os 2 da frente que estão podres, que estão mal, eles têm que fazer a volta pelo corredor, cara. O Memphis se você entrar com o Garro, então, piorou. Porque o Vasco não foi só a saidinha que teve menos. O Vasco controlou os lados do campo do Corinthians. Sim, muito. Entendeu? Então, é esse ponto que eu coloco. Se o Corinthians mantiver jogadores que estão sem condições, caiu o vinagrete do bala, em condições de jogar, vai complicar, velho. Vai complicar bastante. Porque você fica amorfo, você fica entregue em campo. Sabe o que dá a impressão? Que o time não está correndo. Mas está correndo errado. Sim. E que o outro está correndo mais que você, mas exato, ele está certo. Exato. Se você for pegar a quilometragem, você vai ver que o Corinthians correu a mesma coisa. Ou mais. Ou mais. Porque está errado. Você corre errado, claro. Aí o Vasco matou as laterais do Corinthians com o Mateuzinho e com o Bidu. O que o Dorival fez no segundo tempo? Abriu mais mão do meio ainda para jogar mais pela lateral. Então o Dorival errou do primeiro ao último, depois do último minuto também, porque discutiu lá com o torcedor, xingou o torcedor, não discutiu. Então... O Garro acelerando o jogo toda hora, modelo Garro ansioso. Mas o que os caras tiraram o Corinthians da zona de conforto, os 2 de beirada, mais o Rayan, os caras subiam a marcação e tiravam os Corinthians da zona de conforto. O tempo inteiro com uma marcação agressiva. O Corinthians não conseguia fazer isso. Subia com os 2 do lado e os 2 da frente. Sim. Coutinho e o Rayan. E obrigava o Corinthians a sair pela esquerda, que é com o Gustavo Henrique, não com o Ramalho, que tem o melhor passe. Então, teve uma hora no primeiro tempo que o Dorival pediu, o Mateuzinho só faltou dar a cambalhota do lado direito para sair para o lado. Não, mas estava fechado. E aí, o Gustavo Henrique, qual que tem o melhor passe? O André Ramalho ou o Gustavo? Sabe por que ele fez isso? O treinador aprende essas coisas, né? Porque em São Januário, o André, o Corinthians ganhou de 3-2. O André acaba com o jogo. Fatiada para cá, fatiada para lá, e o Diniz quebra o pau com o Rayan. Você não tá marcando, eu te falei para marcar ele. E aí, pra cá, porque ele tem muita qualidade, o André.
O primeiro gol sai numa fatiada lá na esquerda pro Bidu, Bidu cruza, o Maicon faz o gol. Depois ele criou mais 2, 3 chances com passe entre linhas. O que ele fez dessa vez? Quebrou o André. Ele quebrou o André. Ele falou, vai lá, Gustavo, fica você com a bola. Que é muito que o Dorival fez na semifinal contra o Corinthians. Tinha Gil e o que tá na primeira. Murilo. E o Murilo. O Murilo com passe entre linhas maravilhoso. O que ele fez? Seguinte, Caleri, deixa o Gil com a bola. Fica aqui no Murilo. E o Gil ficava assim. E não tinha saída. E o Murilo travado. E aí ele acabou com o Corinthians com a saída de bola. O Dorival fez isso e tomou essa daí agora, por exemplo, do Diniz com o André. Como é isso, Fel? Quando eu falo de soberba, é isso aí, ó. Os caras estão se achando campeão já. É bom, às vezes, o Dorival, alguém na comissão técnica, mostrar isso para os jogadores no vestiário. A torcida dos caras tá numa soberba do caramba. Parece até que o Vasco ganhou vários títulos nacionais nos últimos anos aí. Parece que o Vasco, nossa senhora, é o Real Madrid. E domingo vamos calar a boca desses caras do Maracanã, vão chorar. Vai ser 1-0 pro Corinthians. Eu quero ver a cara de bunda desses caras aí no domingo. E avisar, mano, aqui é canal do Corinthians. Cheio de vascaíno comentando aqui. Aqui não é canal do Vasco, não, mano. Vai pro lixo de vocês lá. Então, domingo tem que dar vida contra esses caras, mano. Não tem essa, não. A gente tem até o Versão falou ali, mas você é com o torcedor, beleza. Tô bravo com o torcedor, óbvio que não tô com a instituição Vasco, né? Não foi a diretoria que tá vendendo. É mais com o torcedor, mano. Então, isso aí, é pés no chão. Aqui é pés no chão, mano. Lá é soberba. O time falido daquele lá, falido. Tá com intervenção aí judicial, recuperação judicial. Os caras estão na marra dessa, mano. Pelo amor de Deus. Então, vamos torcer pro Dorival armar um time bem armado. E ter aquela pegada realmente que o Corinthians tem fora de casa, mano. O que eu tenho essa confiança é que fora de casa o Corinthians tem vencido na Copa do Brasil, tem jogado melhor que joga em casa, então a gente se apega nessa daí. O Vasco não é nem um bicho papão de 7 cabeças, dá pra vencer lá, dá pra gente sair com esse título. E é só jogar sem medo, jogar pra cima, jogar inteligente que a gente vai ser campeão lá dentro, lá no estádio, lá no Maracanã. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.